Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo aqui a gente vai utilizar um algoritmo de visão computacional para detectar e contar plantas. Então, antes de iniciar aqui o entendimento do algoritmo, muitas vezes a gente pensa que para realizar certas tarefas necessita de um algoritmo potente, de última geração, de Deep Learning, como a Iolo, por exemplo, para realização de contagem e detecção de plantas. Mas muitas vezes, dependendo do tipo de como está a nossa imagem, como é nosso objeto, né? Aí vai depender da análise do especialista. Essa detecção e contagem pode ser realizada com um simples conjunto de algoritmos de visão computacional tradicional, minimizando o custo aí de processamento, a quantidade de tempo que você gasta para treinar o algoritmo. Então, esses algoritmos são muitas vezes utilizados para quando a gente tem imagens com boa qualidade, quando tem objetos que a gente consegue distinguir eles separadamente, e aí a gente aplica esses algoritmos gerando um resultado aí com bons resultados, né? Então vamos entender aqui qual que é a ideia desse fluxo aqui de operações e depois a gente aplica o código para realizar a contagem e as detecções. Ah, então, a primeira etapa que a gente vai realizar nesse algoritmo é o pré-processamento da imagem. Então, vamos realizar aí os filtros de suavização, o filtro gaussiano. Para quê? Para que a gente melhore e diminua os ruídos entre os pixels ali, remova ruídos, normalize as regiões ali, né? Para que a gente contenha os pixels mais coesos, né? Depois vamos aplicar uma binarização, então vamos converter a imagem RGB para um índice espectral ali, um índice de bandas ali, e a partir desse índice gerado a gente vai obter um limite. Aí pode usar diferentes métodos para obter esse limite e gerar uma imagem binária. Com a imagem binária em mãos, vamos aplicar algumas operações morfológicas. Então, erosão e dilatação. A erosão, ela remove detalhes e ruídos da imagem binária, né? Então, essas operações são realizadas em cima de imagens binárias, não confundir com os filtros convolucionais, como o filtro gaussiano, que a gente falou mais acima. E a dilatação, ela vai preenchendo os buracos aí, tentando aumentar o tamanho dos objetos na imagem, né? Então, a erosão vai removendo os objetos mais distantes do cluster ali de pixels que a gente tem, e a dilatação, ela vai preenchendo. E essas operações podem ser realizadas em sequências aí para tentar gerar um objeto mais coeso ali, conforme a gente tem na imagem. Depois disso, vamos aplicar aqui ah, a detecção e contagem. Então, pode ser realizada de diversas maneiras. Uma delas é a de componentes conectados, ou seja, a gente aplica o algoritmo que analisa a imagem e vai separar as regiões que a gente tem ali de clusters, né, onde que a gente tem clusters de elementos de mesmo valor, né, como, por exemplo, aqui a gente está trabalhando com uma imagem binária, a gente tem dois valores possíveis, né, 0 e 1, cada região vai receber um ID. E aí a gente parte para a contagem, né, que a gente identifica quantas regiões tem, quantos objetos que tem nessa imagem, e depois gera o centroide aí a localização, ponto central de cada objeto. Então esse é o fluxo básico aqui, sem usar nenhum algoritmo treinado, então não estamos utilizando nenhum algoritmo de treinamento aqui, nem algoritmos de deep learning mais complexos, então são algoritmos simples, pode gerar um resultado tão bom quanto algoritmos mais complexos, né? Isso vai depender da imagem. Então vamos lá para o código, vamos analisar nossa imagem e vamos ver como fica. Então primeiro aqui eu vou instalar o GeoPandas e o rasteiro, as duas bibliotecas para trabalhar com dados geográficos. Vou fazer a conexão com o Drive também, onde está meu exemplo. Vou instalar as bibliotecas. E aqui eu vou citar o caminho de onde está a minha imagem. Então, esse aqui é o caminho da minha imagem. É é, uma imagem recortada de uma imagem de drone, né? Então, a parte de uma imagem de drone, uma área maior. E depois, com o rasteiro, eu vou abrir a imagem aqui. Então, adiciono um caminho aqui. Vou fazer conexão com o Drive. Dou permissão aqui. Continuar. E agora eu vou usar a rasteiro para abrir a imagem, né, o source da imagem.
Então eu vou ler os dados brutos da imagem, é uma imagem aqui com 4 bandas, 741 pixels de largura e 1230 de comprimento, né? Então faço a transposição do eixo para deixar na ordem linha, coluna e banda, o shape dela, ó, linha, coluna e banda. Depois converto a imagem para o Int8 e aí a gente tem o plot da imagem. Então esse aqui é um pedaço de uma imagem de drone, ó, com vários pés de arroz aqui, uma plantação de arroz. Então o que a gente quer aqui é fazer a contagem para saber quantos elementos que a gente tem aqui, quantos indivíduos, né, a gente tem nessa imagem. Então a primeira coisa a fazer é encontrar um índice espectral ou uma combinação de bandas aí que geram resultado. Vamos primeiro separar as bandas. E aqui como que a gente faz parte da análise da imagem, né? Como a gente analisa a imagem, a gente está vendo aqui que as plantas estão com a coloração mais verde e o solo com a coloração mais cinza, né? Mais marrom. E claro que tem a sombra aqui mais escura. Então, a gente pode trabalhar com valores da banda verde, né? Então, eu vou pegar aqui a banda verde separadamente, plotei ela separadamente. Então, onde que a gente tem valores mais fortes aqui do valor de verde, né? Do brilho em verde, da intensidade de valores em verde, são os lugares onde eu tenho as plantas, né? Então, podemos usar esse índice aqui e binarizar a imagem de acordo com o índice de verde aqui da imagem. Você poderia utilizar qualquer outro, uma composição de bandas, um índice espectral ali de um RGB, né? Combinação entre as bandas RGB, mas aqui para simplificar vamos utilizar o verde, a banda verde. Para eu encontrar o limite de valores aqui, eu vou utilizar o algoritmo de Otto. Então, o algoritmo de Otto aqui, ele encontra um limite aí de acordo com a distribuição dos dados, né, da banda verde, né? Então, dos valores da banda verde, ele encontra o limite. Aqui eu estou utilizando multi-Otto, então ele vai encontrar dois limites. E aqui eu vou pegar onde o valor de verde for maior do que esse limite. Então, esse cálculo aqui varia. Então, por exemplo, se você tem uma imagem que dá para utilizar NDVI, então você sabe que acima de 0,2 é vegetação, mais ou menos, né? E abaixo não seria vegetação. Então você poderia utilizar esse valor fixo, ou utilizar também o limite de Otso. Aqui, como a gente está trabalhando com os dados brutos da banda verde, né? Então eu preferi utilizar o limite de Otso aqui do que tentar ver na imagem que qual que são os valores de pixels referente à cor verde, né? Mas também poderia analisar também e colocar o valor fixo aqui. Depois que eu criei a imagem binária, né? Eu posso plotar aqui. Então, ó, esse aqui é a imagem binária, onde pixel em branco aqui é o elemento 1 e em escuro aqui é o elemento 0. Converti para o int8, agora eu vou aplicar as operações de dilatação e erosão para remover esses vários ruídos aqui, esses pixels soltos aqui. Porque quando a gente for aplicar os componentes conectados, a gente precisa ter elementos únicos aqui. Quanto mais perfeitos aqui foram os elementos únicos aqui, sem esses pixels em volta, né, com valor 1 em volta, melhor vai ser a contagem, mais precisa vai ser a contagem. Então, vamos realizar aqui algumas operações de dilatação e erosão. Criei um kernel aqui de 3x3 em forma de elipse, ou seja, meio circular, então ele vai tentar remover os elementos em volta, né? Deixar o centro mais coisa possível. Para dilatação também, vai tentar preencher os elementos do meio, do núcleo aqui, onde tem mais pixels brancos aqui, e em volta ele tenta reduzir. Então aplicamos aqui a operação e esse é o resultado final aqui, ó. Então, aí conforme você vai variando aqui esses valores de iterações, ele vai gerando mais ou menos pixels, mais ou menos ruídos. Então é importante, esse é a chave do negócio aqui, é você verificar aqui quais são os parâmetros, né, que atendem melhor, que geram melhores resultados aqui para você. Então feito isso, gerei aqui minhas regiões únicas e utilizando os componentes conectados eu vou verificar aqui a quantidade de elementos que eu tenho nessa minha imagem, né? Então aqui eu tenho um total de 346 elementos únicos. Posso botar aqui os elementos únicos com as cores, com um mapa de cor. Então esse aqui foi o ID que o próprio algoritmo
colocou aqui, né, para cada região. Então, aqui são IDs mais altos, aqui são IDs mais baixos. E agora, separando cada região, eu vou obter a localização dessa região. Então, a gente vai aplicar aqui a função label do skImage. E agora, para cada região, eu vou desenhar aqui o bound box em volta, né? Então, fiz aqui e gerei para cada região aqui que a gente encontrou um bound box em volta da área de cada detecção. E aí eu vou converter o ponto central também para latitude e longitude, utilizando o rasteiro. Então, a partir do valor de linha e coluna que a gente tem na imagem aqui, a gente aplica a transformada e gera a latitude e longitude. Né? Como a gente tem os dados geográficos da imagem completa, a gente pode gerar aqui os resultados, transformar num data frame primeiro, depois num geo data frame. E aí eu posso setar aqui o sistema de coordenadas. Por fim, eu ploto aqui os pontos com o GeoPandas junto com a imagem RGB aqui. Ó. Então, ó, claro que teve lugar que ele encontrou, por exemplo, dois objetos no mesmo lugar, muito por causa da configuração dos kernels. Teve local que ele não encontrou, esses locais que tem menor quantidade de pixel, que ele foi, conforme as interações que a gente fez, ele foi removendo. Então isso aí você tem que meio que ir ajustando esses parâmetros de acordo com os resultados. Né? Então você tem que ir lá ajustar, ver se ficou bom, melhorar. E aí por fim eu salvo aqui meus shapefiles aqui, os resultados em um shapefile e faço o download para minha máquina aqui. Então uma maneira de realizar uma contagem, uma estimativa, né? Uma contagem não, uma estimativa, né? Então a gente consegue estimar mais ou menos a quantidade de plantas que tem aqui, sem precisar treinar, gastar muito tempo. Então, em questão de 10 minutos aqui, até menos, né? Se eu for executar o código aqui direto, em alguns minutos eu consigo realizar uma estimativa de contagem de plantas e gerar, verificar depois, fazer uma análise melhor com várias. Se eu tivesse várias imagens ou várias áreas, né, eu poderia criar uma rotina que automatizasse todo esse processo e me geraria os resultados de um campo inteiro, né, de um campo maior inteiro. Então é isso aí. Se você está interessado mais em aprender visão computacional, a gente tem um curso na Ambigel, GeoVisão, e ele lá explica melhor todos esses algoritmos, e tem muito mais algoritmos lá onde você pode aplicar imagens de drone e gerar resultado, tanto imagem de drone como imagem de satélite, para diversas áreas, agricultura de precisão, área florestal, mineração, tem vários casos de uso. Eu costumo falar aqui que os algoritmos não mudam, só mudam as imagens, né, os dados, e cada área tem suas especificidades e podem ser aplicados esses algoritmos aqui para diversas tarefas. Né? Então é isso, até o próximo vídeo, valeu!